A história da CS, ela iniciou há 50 anos atrás, mais especificamente em 1975, mas para que nós entendamos bem a história, é importante nós falarmos do meu pai, que foi o fundador e na época me convidou para ser um cofundador, assim como meu irmão e um amigo, um grande técnico chamado Maurício Mendes. Então meu pai chegou para os três e falou: olha, eu estou montando um escritório de projetos na agroindústria, agronegócio, que é o meu perfil. Estou vendo que vocês também, você, Maurício, vai para a economia do agronegócio, o Roberto, seu irmão, meu irmão, no caso, agronomia, o Maurício Mendes também, vamos montar em projetos. E assim foi. E depois de algum tempo nós fomos descobrir que ele fez isso para nos ensinar a trabalhar. O nome do escritório não podia deixar de ser a Planta Rural Projetos e Consultoria, né? Nós recebíamos o manual de crédito do Banco Central, né? E diariamente chegavam os encartes e nós éramos obrigados a estudar todas aquelas modificações que tinha no crédito. Isso era quase que diário, né? E essa era a minha responsabilidade, né? E assim nós fizemos o credenciamento e o convênio com vários bancos, ou seja, Banco do Brasil, BASA, na época o Badesp, que era a agência de fomento do estado de São Paulo, né? O Banco da Amazônia, que é o BASA, e alguns bancos regionais. Para surpresa de todos no Brasil, o ministro Hélio Beltrão, que era ministro do Planejamento, ele lançou o seguinte, que o projeto burocratizava o crédito. Então nós ampliamos o nosso leque. Meu pai, ele fez os contatos e trouxe para o escritório projetos bastante grandes, em limão siciliano, principalmente, para a indústria de suco e de pectina, né? Seringueira, pimenta do reino na Amazônia, frango, morango, aproveitando também os planos de financiamento que existiam e os planos de incentivo, né? E assim foi nessa segunda década, vamos chamar assim, ou segundo período do escritório, até os anos 90, quando, em 1992, meu pai vem a falecer. É interessante dizer que o último projeto grande que meu pai participou foi o projeto da Citrovita, né? Um projeto de citricultura, é um projeto enorme, são 7 milhões de árvores, inclusive a indústria, e infelizmente logo depois ele faleceu. E foi, logicamente, uma tristeza muito grande para todos nós, mas ele tinha deixado um legado e um lema para o escritório que continua até hoje, que é Deus, família e trabalho. E nós não abrimos mão até hoje. Muito bem, com o falecimento do meu pai, o meu irmão tomou outro rumo. Ele foi fazer uma pós-graduação em veicultura em Seringueira, foi para a Universidade do Pará. O Maurício foi para outro também segmento, foi para a citricultura. E foi quando eu abri um pouco mais o leque para serviços, de um modo geral, indústrias também, mas de uma forma mais ampla, ou seja, metalúrgicas, tecnologia. E achei interessante mudar o nome, que era Planta Rural. Eu falei, bom, agora não é só agricultura, nós vamos continuar, mas também temos outras atividades. Então eu mudei para Seneviva e Siqueira, Projetos e Consultoria. Por que Seneviva e Siqueira? Meu sogro era Seneviva, que tinha falecido também, precocemente. Meu pai também faleceu novo. Meu pai, Siqueira. Então eu coloquei em homenagem a eles, dois homens íntegros, sérios, cristãos, honestos e que me ensinaram muito, né? E assim foi, né, nesse segundo período do escritório, onde nós fizemos projetos como fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, projetos nos Estados Unidos de estudos de comboios de prestação de serviço em agro, né, projeto de suco e exportação de frutas, projeto de frango, morango, soja para exportação, Países Baixos, Arábia Saudita, e ingressando já também em projetos de
não só M&A, né, ou seja, fusões e aquisições, mas também governança corporativa. Foi quando eu comecei a fazer projetos para fundos de private equity. Estavam nascendo os fundos naquela época, tinham acabado de nascer, e entre eles o BNDESPar, que é o fundo de pensão do BNDES. E ele vinha investindo principalmente em empresas emergentes, né? Mas o BNDESPar, em um dos projetos, que foi a Santa Marina, me convidou, me chamou no Rio de Janeiro, a diretoria, e falou: olha, nós gostaríamos de te convidar para fazer parte do conselho. E achei interessante, e somando aquilo que o escritório já fazia, ou seja, projetos, controladoria, de fusões e aquisições, falei, por que não somarmos isso tudo? Isso foi no início do ano 2000, quando chegou o Bruno, meu filho, que já também economista, né? E juntos nós acabamos desenvolvendo o que até hoje acontece no escritório, ou seja, uma governança integrada. E o escritório foi crescendo, né? E hoje ele tem um volume bastante grande de projetos em governança, com vários conselheiros, pessoas de renome no mercado, todos eles certificados, ex-executivos, né? E que atuam como conselheiros, inclusive eu tenho essa atuação também, e o escritório dando todo o suporte, não só nos projetos, nas fusões e aquisições, mas principalmente no fornecimento de dados para nós conselheiros. Então, essa é a nossa história. Eu me sinto, depois de 50 anos de trabalho na CIS, realizado. Eu me retirei da sociedade, nós temos aqui uma governança muito forte. Eu fico ainda, estou no conselho, né, como presidente do conselho, e como técnico em algumas matérias que eu possa colaborar, né? Assim como lá atrás houve uma sucessão do meu pai para mim, essa sucessão para o meu filho e para os sócios também foi de uma forma tranquila e em paz. E eu vejo que o escritório se perenizou através dessa história. E vale dizer que o nome Senevive Siqueira, eu quero terminar com isso, ele permanece pela homenagem que eu falei, aqueles dois homens sérios, honrados, e que depois nós abreviamos, né, de Seneviva ficou C e do Siqueira o S. Então hoje CIS, Projetos e Mercado, né, e Governança Corporativa é o nosso grande foco. As gerações anteriores à minha, a do meu avô, a do meu pai, entregaram a empresa à minha geração com um sarrafo muito alto. Eles realizaram, nas suas épocas, alguns dos maiores projetos do mundo quando não havia planilha eletrônica, celular, internet ou inteligência artificial para ajudar em nada. Um nível de atuação em conselhos de administração e no aconselhamento às famílias que excede a técnica, tudo que se sabe de boas práticas. Eles entregaram e ensinaram a gente a entregar discernimento com a máxima independência. Fizeram o que fizeram sem abrir mão da integridade, dos nossos valores fundamentais, Deus em primeiro lugar, a família sempre preservada e o trabalho duro nessa exata ordem. Gerar valor às empresas e aos seus fazendo bem é uma boa síntese do que sempre motivou a existência dessa empresa, a nossa missão. É curioso, mas essa missão é permeada por uma vocação nata, incorporada à nossa essência desde a fundação da empresa há 50 anos, quando meu avô Pedro tinha como principal objetivo ensinar seus filhos a trabalhar. Eu me refiro à vocação para a sucessão, não apenas a nossa aqui da CIS, nós já vamos para a 4ª geração, estamos preparando a 4ª geração, mas principalmente a de apoiar famílias empresárias a se prepararem e a atravessarem seus próprios processos sucessórios, seja para perpetuar um negócio bem-sucedido ou para realizar uma vida dedicada ao negócio, à empresa. Quanto aos próximos 50 anos, há desafios de todo tipo. A CS é uma empresa que apoia outras empresas em momentos complexos, portanto, vive de uma operação multidisciplinar e também bastante complexa. Fugir dos modismos, ditar caminhos consistentes para os nossos clientes e para o mercado como um todo,
vai depender, sobretudo, de uma capacidade operacional robusta, de análises determinantes e de um discernimento bastante corajoso. O nosso desafio é que a entrega seja percebida cada vez mais como simples, para que seja útil, e que também seja segura e eficiente por meio de uma prestação de serviço muito caprichada e sem abrir mão dos valores que nos trouxeram até aqui.